presente. Devo confessar que eu queria falar aqui hoje como presidente da Associação Molevadense de Imprensa. Mas, dentro do meu costume de não fugir da verdade, devo confessar que eu não consegui encontrar os documentos da associação hoje de tão negativa que ela está. Então eu tive que me recorrer ao Instituto Solar, que eu participei da fundação, para poder, legalmente, poder fazer uso da tribuna. Não vim aqui buscar apoio, não vim aqui buscar privilégio, e nem vim aqui buscar tratamento diferenciado. De forma alguma. Nunca busquei esse bom debate em minha instância que seria hoje de família. Até porque eu gostaria de estar aqui falando sobre isso. Eu gostaria de estar aqui, como estive no início do ano, com a minha equipe, recebendo moção de aplauso pelo trabalho do Jornal da Notícia. Mas, a gente não faz só o que a gente gosta de fazer. A gente faz o que precisa ser feito. Não vim aqui também para atacar ninguém. Muito menos o governo coletivo. Por favor. Solicitar reintegração de posse é um direito legítimo. Mesmo que não seja reintegração de posse, porque eu não invadi terra nenhuma, e mesmo que seja uma perseguição pessoal ou política camuflada de interesse público. Decisão do prefeito. Por enquanto, eu vejo como um assunto a ser resolvido na justiça, onde o prefeito Gustavo Brandini o colocou. Se a justiça determinar, em última instância, que tenhamos de sair, vamos sair sem problema nenhum. Primeiro, que decisão de justiça não ser cumprida. E segundo, porque Márcio e Márcio, da equipe do Jornal Notícia, tem apego nenhum a isso aqui, olha. Nunca tivemos apego. Só para vocês terem uma ideia, eu fui casado 3 vezes, a terceira casa com o Rosto. Eu sempre deixo para trás quando termino o casamento. Não tem apego material, não tem o que eu vou levar da vida. É o exemplo de caráter, de trabalho, que eu e minha família deixamos para os meus empregados. E isso ninguém me rouba, ninguém me tira. Isso vai comigo no caixão. O resto, que fique com o Gustavo Brandini, quem quiser. Não me interessa absolutamente. Aí sua família. Eu tenho 2 filhos maravilhosos que estão formadas, graças a Deus, muito bem formadas. A primeira, uma excelente jornalista, e a segunda, uma excelente enfermeira, que só está elevada e fica perseguida pelo senhor Gustavo Brandini. E quando passou o concurso público em Itabira, com 280 concorrentes, o governo Gustavo Brandini trabalhou, inclusive interferindo junto ao prefeito de Itabira, para mandar minha filha embora. E sabe quem está falando com vocês? É o único jornalista que se rebelou e que fez um artigo criticando o seu Carlos Moreira, quando ele fez a mesma coisa com o filho do senhor Luiz Pena. Mas o Luiz Pena está muito ocupado, não deve estar lendo jornal, não deve saber de nada. Porque quando aconteceu isso com ele, eu não fui falar no ouvido do Carlos Moreira, eu fui para as páginas do jornal falar que isso não se faz. Que isso é baixeza, é golpe. E o senhor Luiz me agradeceu várias vezes por isso. Mas quando minha filha foi perseguida aqui na prefeitura e em Itabira, pelo esse governo que está aí, o senhor Luiz não ficou sabendo. São coisas da vida. Não vou deixar de ser amigo do senhor Luiz por isso. Gente, eu faço 60 anos no dia 17 de fevereiro. Coincidentemente, com quem? Com o prefeito Gustavo Brandini. No mesmo dia, são os destinos que Deus coloca na nossa frente. Acontece que eu faço 60 anos e ele faz 30 e poucos anos. Não vou aceitar a proposta dele de confronto, virando as costas dos interesses maiores do Boulevard. Não entro nessa. Vou continuar fazendo o jornal com a minha equipe do jeito que sempre fez. Ele queira, não queira, não vou persegui-lo pelos estudos dele e nem vou me curvar aos interesses dele. Entre os várias manifestações que nós estamos recebendo essa semana, e que são inúmeros, que não vale a pena citar, porque a questão da perseguição pode partir para as pessoas que estão manifestando a nosso favor, mas uma que eu recebi foi do irreverente Geraldo Magela, do Partido dos Trabalhadores, e que trabalha no Diretório Nacional
vereador do PT me ligou e falou assim: Márcio, eu descobri por que o governo está plantindo, está te perseguindo. Eu falei: por que, Marcelo? É porque você não deu permissão de uso do jornal para ele. Não precisou falar mais nada. Bom, só para encerrar essa questão, amanhã tem reunião lá na prefeitura e me telefonaram convidando para ir para discutir a questão dos pensionados. Meu caso está na justiça, mas eu vou ser Deus. Nunca me nego a conversar com ninguém, nunca me nego a buscar solução, mas só queria lembrar o seguinte: é a segunda vez que me chamam. Porque a primeira vez que me chamaram foi aqui na Câmara Municipal, e eu trouxe aqui até para a Câmara Presidente, apesar de saber que isso eu tenho, uma ata, gente. Não foi uma reunião aqui, que eu ouvi palavras, garantias, palavras, não. Uma ata assinada por 6 dos vereadores dessa casa, pela representação do governo municipal na pessoa do Soares Duarte, do advogado, pelos permissionários e pelo presidente da comissão de permissionários, fizeram uma ata assinada por todos nós. E aqui na ata, gente, termina ironicamente, hoje eu vejo que ironicamente, da seguinte maneira: por sua vez, o representante da prefeitura, Enos Duarte, solicitou que a comissão acompanhasse a visita no local de cada permissão de uso para verificar a destinação das mesas. Qual comissão? A comissão que o Belmar propôs, o vereador Belmar, de vereadores. Então, a Jorge pediu que essa comissão acompanhasse a visita a todas as áreas, e a presidente decidiu nomear os vereadores Belmar, Diniz, Guilherme Inácio e Vanderlei Cardoso, assinado no dia 22 de março. E sabe o que se falou depois disso com os vereadores, com os permissionários, com a CDL que assinou, com a Associação Comercial que assinou aqui? Nada. Depois disso, que tem assinatura aqui também, a única palavra que eu recebi foi um agente da justiça na porta do mercado, na porta do jornal, me apresentando uma intimação para em 60 dias desocupar a área como se fosse invasor. Reintegração de gente que invade. Eu não sou invasor, eu tenho toda a documentação, digo mais. Nenhuma das 263 áreas permissionadas, nenhuma, e eu desafio aqui publicamente, tem a documentação que eu tenho. Porque eu fui minucioso. Eu tenho a documentação de cada caçamba que foi paga para tirar tudo daquele lugar. Para cada caminhão de areia que foi comprado. Eu tenho documentação de tudo. A documentação que eu paguei para indenizar os anteriores que gastaram para começar aquela obra. Eu tenho documentação de tudo. Como tem a documentação de prefeitura, de todas as exigências que foram cumpridas e fiscalizadas. Porque eu exigi. Mas vamos lá amanhã, vamos lá ouvir, sem disposição para a briga, sem retaliar, jamais vou retaliar o prefeito por causa disso, até porque eu acho que a maturidade ele está no caminho dele, um dia ele vai encontrar, com certeza. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade, pastor. Eu sei que o tempo está quase acabando. Só para dizer o seguinte, só chamar a atenção, a prefeitura soltou uma nota de esclarecimento, distribuiu na cidade toda, alguns blocos publicaram, inclusive o senhor Guilherme Assis, os jornais publicaram, e infelizmente, assim, apesar de ser uma nota de esclarecimento assinada pela Procuradoria Jurídica do município, ela contém inverdades, claramente, e esconde informações. A nota de esclarecimento distribuída, ela primeiro soneca a informação. Na nota, a prefeitura diz que outras 7 áreas públicas estão sendo retomadas por meio da sua integração de postos. Mas só divulga do jornal. Só o jornal foi notificado, só o jornal tem 60 dias de prazo. E as ruas? Que prefeitura é essa? Que procuradoria jurídica é essa? Que protege 7 nomes e expõe publicamente para o jornal Notícias. Pior é isso, pastor e presidente, senhores vereadores. Pior são as mentiras. Primeira mentira. A nota de esclarecimento diz que Gustavo Pertini, no dia 9 de novembro do ano passado, assinou termo de ajustamento de conduta com a Procuradoria Pública do Trabalho. Gente, é mentira. Eu desafio o prefeito, o
qualquer que seus assessores, a mostrar aquele TAC assinado sobre questão de permissão de uso. Eles assinaram, sabe o quê? Um termo de assentada para assinar um acordo judicial. É sentença da juíza Paula Musso. Não existe termo de ajustamento de conduta. E eles põem isso na rua. E pior disso não. Esse termo de assentamento, que é um órgão que é definido pelo juiz, decisão judicial, ele venceria, o prefeito venceria no dia 12 de janeiro, 12 de fevereiro. Se o prefeito não cumprisse alguma dos incisos lá, ele tinha que pagar R$500 de multa. O que eles fizeram? Sentou o prefeito com o Ministério Público e fizeram uma alteração numa decisão judicial à revelia da Justiça. Gente, isso está documentado. Se você não conferir hoje o somar, o prefeito deve hoje R$71 mil, porque a Justiça não participou desse acordo feito a portas fechadas e a revelia da Justiça. Então existe um monte de irregularidades. Meu tempo está terminando, eu queria só terminar com a última mentira. Nesse documento aqui, a prefeitura coloca o seguinte: a promotoria ajuizou a ação de probidade administrativa, afirmando que a autorização para a utilização do imóvel foi feita de forma irregular, como pagamento de serviços de marketing prestados pela empresa na campanha eleitoral desse prefeito, caso de Moreira. Gente, não existe na justiça. Hoje nós temos visualmente lá, pequena informação, não existe ação ajuizada pela promotoria nesses termos. O que existiu foi uma insinuação irresponsável do concorrente da época, e hoje assessor de governo do seu Emerson Soares, já veio pedir desculpa principalmente por isso, mas não tem a oportunidade de fazer publicamente. Porque ele falou que queria perseguir o Carlos Moreira, não queria atingir. E o que acontece? Nunca existiu uma insinuação que a promotora colocou essa insinuação na ação, mas ela não denunciou, então até que ela foi investigada, não foi nada, porque não tem nenhum fundamento. Ela vai falar que doou área. Quem doou área? Que prefeito que doa área? Não existe isso. Então, aí você pergunta, mas por que repete-se isso tanto? É porque tem um jornal quase diário na nossa cidade, há 13 anos, tentando tomar do jornal Notícias, que é um bissemanário, a preferência do leitor, não consegue. Então ataca por baixo, por golpe baixo. Tá? Parte para esse tipo de coisa. Então, queria só informar, para encerrar, que o jornal Notícias, infelizmente, está entrando na semana que vem, porque meu advogado muito ocupado hoje com o recurso da liminar de Belo Horizonte, mas já está autorizado semana que vem, nós vamos ser obrigados a entrar com uma ação contra a Prefeitura Municipal de João Monlevade, por danos morais e calúnia, porque é um homem que está Monlevade há 50 e tantos anos, empreendendo a mais de 40, 70 pessoas, não pode se sujeitar a esse tipo de molecagem. Muito obrigado. Queremos lembrar ao senhor Márcio Passos, que eu creio que é bom algumas informações. E nós estaremos na terça-feira, 13 horas, na Comissão de Legislação e Justiça, na reunião com o promotor, para a questão não só das áreas que veio para serem vendidas, mas também para todas as áreas. Então, acho que a Câmara também está procurando se informar melhor sobre a questão. Não só a questão do jornal, mas como todas as áreas. E creio que amanhã, nessa reunião, os vereadores têm esse convite às 19h30, se der para os vereadores participar. É muito bom para a gente ter informação dele. Mas, muito obrigado.